Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a pastora Silvânia e eu gostaria de estar compartilhando a palavra do Senhor com você neste momento. O texto que eu vou estar lendo se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 8, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 8, verso 1, diz assim: Depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saía 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui nesse texto, amados irmãos, no livro de Lucas, que Jesus, ele saiu anunciando a respeito do reino, a respeito da salvação, a respeito da fé. Sabemos que Jesus, ele não veio pregar uma religião. Jesus não é a religião. Jesus é o reino. Jesus é aquele que veio implantar na terra o reino de Deus. E nós precisamos entender que a missão de Jesus Cristo era anunciar a respeito da salvação, do perdão, a respeito da libertação, da cura que viria dele mesmo, pois ele é o Filho de Deus, o Salvador. E diz a palavra do Senhor que Jesus saía percorrendo cidades e mais cidades, aldeias e mais aldeias. Mas ele saía andando, pregando o evangelho da salvação, anunciando a respeito do evangelho do reino. E nós precisamos entender que evangelho é esse. Não é o evangelho que nós temos visto muitos pregarem aí. Um evangelho de facilidade, um evangelho de barganha, de negociação, barganhando com Deus. Olha, se você fizer isso, Deus vai lhe dar isso. Olha, se você fizer assim, vai acontecer isso e aquilo na sua vida. Amados irmãos, eu tenho uma palavra para dizer a respeito do reino, é que Jesus já fez tudo o que você necessitava, Jesus já fez. Que a maior coisa que nós podemos receber da parte do Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação, a nossa libertação. A Bíblia diz também que Deus não poupou nem a seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Como nos daria as demais coisas? Isso quer dizer que o que havia de mais precioso, o que havia de mais valioso, o que havia de valor imensurável, foi nos dado, que foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele se entregou uma vez por todas, por cada um de nós, concedendo-nos salvação. Eu vejo um evangelho que é pregado, onde as pessoas elas se importam mais com as coisas materiais, com a vida financeira, do que com o reino de Deus. E nós vemos aqui que haviam pessoas que seguiam Jesus não pelo que pelo que ele tinha a dar, mas por causa dos seus ensinamentos, por causa das maravilhas que aconteciam. Por onde Jesus passava, diz a palavra do Senhor, que multidões o seguiam. E eles não iam pelo que havia de comer, pelo que Jesus tinha de dar de material para eles. Eles ouviam os seus ensinamentos e ali eles recebiam em fé. E milagres e maravilhas aconteciam por causa da fé daquele povo, por causa da palavra que era anunciava, e eles depositavam a fé. Hoje as pessoas estão precisando de amuletos. Hoje as pessoas estão precisando de alguma coisa para se assegurar, para ter fé. E Jesus só falava a palavra.
Jesus anunciava a palavra. Hoje é a pessoa querendo uma vassoura, hoje é a pessoa querendo uma toalha, hoje é a pessoa querendo um lenço, hoje é a pessoa querendo um cajado, a pessoa querendo um frasquinho, a caneta da assinatura de ouro, a chave. Amados, Jesus anunciou o reino. Jesus pregava a palavra e as pessoas eram curadas, eram libertas. As pessoas o seguiam pelo aquilo que ele era. Aleluia, o Salvador. Amados, uma coisa que eu quero mostrar aqui é que diz a palavra do Senhor que não só os discípulos seguiam a Jesus, mas tinham mulheres que acompanhavam Jesus. E por que essas mulheres acompanhavam Jesus? Por que essas mulheres seguiam a Jesus? Porque elas haviam sido abençoadas, porque elas haviam sido alcançadas pelo Evangelho. Elas viram na sua vida e experimentaram na sua própria vida mudança, transformação, libertação, diz a palavra do Senhor. E também algumas mulheres, verso 2, haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Aleluia! Essas mulheres que foram livres, que foram libertas, que foram curadas, que foram saradas, essas mulheres que foram salvas, elas passavam a servir a Jesus, a seguir a Jesus. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A característica de quem teve um encontro com Jesus. A característica de quem serve verdadeiramente a Deus, ele segue a Jesus. Ele segue os seus ensinamentos. E nós vemos hoje que há tanta dificuldade das pessoas seguirem a Jesus, há tanta dificuldade das pessoas buscarem a palavra de Deus, porque está sendo pregado um outro evangelho, que não é o evangelho do reino. É o evangelho da negociação, da barganha. É o evangelho tome lá, me dê cá. É o evangelho da facilidade. É o evangelho que eu só vou se Deus me der. Eu só faço se Deus fizer. Eu só entrego se Deus me der. E essa coisa toda de negociação. E isso não é o evangelho do reino. A palavra do Senhor diz que aquelas mulheres seguiam a Jesus e elas serviam a Jesus. E esse serviço, nós vimos que elas davam tudo, elas serviam com seus bens. E essa é uma outra coisa que nós temos visto no evangelho que é pregado hoje. Hoje as pessoas têm dificuldade de abençoar, têm dificuldade de ofertar, de serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. E eu quero te dizer, irmão, que você não tem que ofertar ou dizimar para ser abençoado, não. Porque nós já somos abençoados. Nós não temos que dar para poder receber como se fosse uma negociação. O nosso dar ao Senhor deve ser o fruto da gratidão por aquilo que Jesus já fez na sua vida. Por aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, na vida dos seus. O devolver a Deus deve ser uma atitude de fidelidade, de reconhecimento do que Jesus fez por você. Irmão, se você está tendo dificuldade de dizimar e ofertar, na verdade, você não reconheceu o que Jesus fez por você. Primeiro, você não reconheceu o que Deus fez por você. Segundo, você é uma pessoa ingrata. Você é uma pessoa avarenta e gananciosa. Pode ter certeza, todas as pessoas que têm dificuldade de ofertar, de abençoar a vida de uma pessoa, de abençoar o reino de Deus, de estar investindo, é porque ela é avarenta, ela é gananciosa, ela é mesquinha, ela não reconhece que é Jesus que tem abençoado a vida dela. E terceiro, primeiro, ela não reconhece, né? Segundo, ela é avarenta e gananciosa. Terceiro, ela é uma pessoa ingrata. Porque até as pessoas que não conhecem a Jesus, quando elas recebem um favor, quando elas recebem algo de alguém, elas se sentem agradecidas. Ela diz assim, obrigado, mesmo sem ser cristã. Existe a palavra que diz obrigado. Existe a palavra que diz assim, eu vou dar um presente àquela pessoa, eu vou abençoar aquela pessoa porque ela foi tão gentil comigo,
Quem aqui não já foi bem educado, já foi bem atendido por uma pessoa que sentiu vontade de levar um presente, de levar alguma coisa? Eu já fui. Eu já fui bem atendida em um hospital, numa maternidade, que no outro dia, quando eu fui visitar novamente aquela pessoa que estava na maternidade, eu levei uma caixa de chocolate para aquela moça da recepção. Porque ela não, certo, você poderia dizer assim, ela estava fazendo o trabalho dela, mas ela podia fazer o trabalho dela simplesmente como uma profissional, mas ela estava sendo educada. Ela estava sendo gentil, ela foi alegre, ela foi bastante simpática e eu senti vontade no outro dia, quando eu fui lá visitar novamente o bebezinho, levar uma caixa de chocolate por causa do atendimento daquela moça. Interessante que no outro dia, quando eu fui, ela estava lá e ela foi gentil do mesmo jeito, graciosa, sorridente, alegre, facilitou para mim no sentido assim, não, pode ir, o horário é até tal horário, mas dá tempo de você ir rapidinho e ir lá fazer a visita, porque faltava 15 minutos para terminar o horário da visita. E ela disse, não vá, dá tempo. Então, amados, tem pessoas que nos fazem o bem e o coração agradecido, ele quer agradecer, ele quer retribuir. Não é que você está pagando. Porque tem pessoas que dizem assim, eu estou pagando o dízimo. Você não paga o dízimo, você devolve o dízimo, porque quem lhe deu os 100% foi Deus. Você só está devolvendo os 10%. Então essas três coisas, nós vimos que aquelas mulheres, elas serviam a Jesus e elas seguiam, caminhavam junto, acompanhavam, mas elas também serviam a Jesus com os seus bens. E irmãos, eu vejo que essa é uma característica de quem realmente reconhece que a salvação que vem de Jesus, a libertação que vem dele, isso é a atitude de quem... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que tem amor, que não é avarenta, que não é gananciosa, que não é mesquinha, que não é egoísta. E terceiro, uma pessoa que tem gratidão no coração. Nós vemos que o nosso Deus, ele expressa o amor dele dando. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou, olha, é a expressão do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quem ama dá. Quem ama e reconhece o amor de Deus não tem dificuldade em dizimar e ofertar. Nós estamos fazendo uma campanha, o Agir de Deus, e nós temos visto que a maioria são mais de 120 pessoas fazendo essa campanha. A maioria pede pela vida financeira. Agora eu lhe pergunto, glória a Deus, porque eu não conheço, não sei a vida dessas pessoas, mas glória a Deus. Eu digo a vocês, desses mais de 130 pessoas que estão fazendo a campanha, quantos são dizimistas fiéis? Quantos abençoa? Quando Deus toca no coração, dê uma oferta, abençoe essa pessoa, né? Abençoe essa pessoa que está orando por você, que está, que está lhe ajudando também. Abençoe o seu pastor, abençoe a sua pastora, quantos desses? Aí eu lhe pergunto, mas querem ser abençoados financeiramente? Querem que Deus faça algo? E eu não quero pregar um evangelho, irmão, de barganha, de negociação. O evangelho é o evangelho do reino. O evangelho que eu conheço é um evangelho que você dizima e oferta na casa do Senhor para que haja mantimento na casa do Senhor, para que o reino se espalhe, seja divulgado. Eu sou pastor e eu tenho muitos amigos que são pastores, que são missionários, que fecharam. Tem pessoas que fecharam a igreja ou que estão pensando em fechar justamente porque as pessoas não estão dizimando, não estão ofertando e elas não estão conseguindo pagar o aluguel. O aluguel. O aluguel. Não é o recurso do ajuda do pastor, não. Não é o salário do pastor, não. É não conseguindo pagar o aluguel. Então, irmãos, quem é que vai investir no reino? Será que são os políticos? Será que são os empresários? Não. O reino está sobre nós, irmãos. Está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós, pastores, também devemos dizimar, ofertar.
nós devemos também, além de investir o nosso tempo, oração, nós também devemos investir os nossos bens. Aquelas mulheres, elas reconheceram que tudo que estava acontecendo na vida dela era por causa do Senhor, era por causa do encontro que ela teve com Jesus, porque elas foram libertas dos espíritos, porque alguém resolveu estender a mão para elas e não a discriminaram, não a rejeitaram, mas estendeu a mão. Diz a palavra do Senhor, Maria Madalena, aquela que havia sido liberta de 7 espíritos malignos. E muitas dessas mulheres eram mulheres da vida. Muitas dessas pessoas que serviam, que passaram a servir a Jesus, eram mulheres que eram rejeitadas pelas sociedades, eram consideradas impuras, mas Jesus a abraçou, Jesus as trouxe para perto, Jesus a amou, as limpou, as trouxe, sabe, para o convívio da sociedade, e disseram para elas, vocês são aceitas, assim como aqueles discípulos. E amados, nós temos que ter essa gratidão no coração e sermos pessoas que promovem o reino. Nós vemos na passagem ali do profeta, quando o Senhor manda ele para uma cidade, aleluia, e naquela cidade só tinha uma viúva com o seu filho, e ele disse que aquela viúva iria sustentar o profeta, aleluia, mas a viúva era uma mulher necessitada, era uma mulher que estava com grande dificuldade, mas foi pessoas simples, foram pessoas que tinham pouco, que sustentou o ministério do profeta, aleluia. Aquela mulher entendeu que dando, quando o profeta diz, olha, faça primeiro para mim, depois você faz para você o bolo e come você e seu filho. Aquela mulher só tinha a última refeição e o Senhor leva o profeta na casa dela para ensinar, olha, você deve primeiro dar ao homem de Deus, você deve primeiro dar ao Senhor, aleluia, e aí virá a multiplicação. Eu sei, amados, que existem muitas pessoas que têm se aproveitado, que têm administrado mal o dinheiro da casa do Senhor. Mas isso não justifica a sua ingratidão, não justifica você reter o que você tem, isso não justifica você estar sendo omisso ou pecando, roubando ao Senhor. É preciso, e eu não poderia deixar de falar essa palavra, sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos orando por pessoas que têm pedido a Deus para mudarem a sua vida financeira, para mudarem a sua vida espiritual, para mudarem a sua família. E nós estamos vendo que esse Deus faz coisas grandes e tremendas. E eu queria deixar aqui o Salmo 116, versículo 12, que diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O salmista perguntou, o que é que eu posso dar ao Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que Ele tem me feito, por tudo aquilo que Deus tem realizado na minha vida, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso retribuir, né? Devolver ao Senhor. E aí ele responde, ele faz a pergunta e ele mesmo responde. No versículo 13 e 14. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todos o seu povo. A palavra do Senhor diz aqui, ele tomaria o cálice da salvação, ou seja, ele tornaria conhecido publicamente a salvação, assumiria a sua fé, assumiria a sua vida com Deus, o seu servir, não teria vergonha de anunciar que era servo de Deus, que estava servindo ao Senhor. Segundo, ele invocaria o nome do Senhor, aleluia, invocar o nome do Senhor, orar, clamar, faz parte da nossa gratidão a Deus, amados, e pagar os votos. Quantas pessoas fazem votos e não cumpre? Quantas pessoas dizem, eu vou estar orando, pedindo a Deus por essa causa na justiça. Quando eu receber essa causa na justiça, eu vou fazer isso, eu vou dar tanto, eu vou fazer aquilo pelaquela irmã, e não cumpre os seus votos, irmãos. Isso mostra que você não está reconhecendo que aquela bênção veio da parte de Deus. Eu creio que vocês já ouviram o testemunho de uma missionária que ela fala a respeito da sua mãe, né? Não zombe de Deus. Aquela mãe fazia votos, porém ela não cumpria os seus votos. E vocês viram o que aconteceu. Aquela mulher morreu doente, né?
com o seu coração endurecido, porque ela fazia votos, mas não cumpria. E o Senhor disse, não peça misericórdia, porque o Senhor estava trazendo ali sobre ela aquele mal por consequência dos seus erros, por consequência da sua desobediência. Que você analise essa palavra, que você possa refletir e Deus te abençoar em nome de Jesus.